17, do 8 em diante, diz assim: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: Escolhe-nos homens e sai, peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhes as mãos, um do lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. Até aqui. Bom, nós vemos aqui Israel, que nós podemos enxergar a figura da igreja, na sua peregrinação, olhando aqui um pouco antes também, nos capítulos anteriores, Deus mandando maná, Deus mandando carne, dando água, não é isso? E agora eles encontram um momento de luta, de batalha. E isso representa para a gente muitas vezes a nossa peregrinação, a nossa caminhada, onde nós temos necessidades de sobrevivência, provisão de água, de alimento, de outras coisas, libertação também nas nossas lutas do inimigo, e a gente vê Deus suprindo o seu povo. E o mesmo acontece com a gente, na nossa luta Deus também supre. Então isso não significa que no fato de Deus suprir nossas necessidades, é que a nossa luta ela não é dolorida, ou na nossa luta não seja pesada, não seja ferrenha. Ela é, mas nós temos o Senhor que provê aquilo que a gente precisa para enfrentar, Então a gente vê isso aqui nesse texto. A gente vê aqui a tribo de Amaleque, que eram descendentes dos edomitas, é isso? Então meio aparentados aí com questão de Esaú, e o campo aqui não podia sustentar os dois povos, então aí surge o conflito. E Amaleque aqui é o símbolo, do inimigo, o símbolo da dificuldade que a gente encontra na caminhada, nós vemos aqui então que Moisés sobe no monte, ele ordena que então saia a batalha, e quando Moisés levantava a mão, e abaixava, ou levantava a mão e precisou manter e sustentar a sua mão levantada, porque quando ele abaixava o povo perdia, há três interpretações pelo menos com relação a isso, Então nós temos aqui uma interpretação, que esse levantar das mãos de Moisés e ficar com as mãos estendidas e paradas era um sinal militar, aonde o povo olhava e entendia que ele estava mandando o povo avançar, enfrentar, lutar. Quando ele abaixava a mão, então era um sinal para que o povo recuasse, porque do alto ele via a situação da batalha muito melhor do que quem estava lá embaixo. Essa é uma das interpretações, que a gente vê possível na Bíblia também. A outra interpretação é que pode significar um voto. Então você tem ali, por exemplo, em Gênesis 14, se a gente der uma olhadinha, só rapidinho para a gente ver essa interpretação aqui na Bíblia, Gênesis 14, 22, aonde diz assim: Mas Abraão lhe respondeu: Levanto minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas eu enriqueci a Abraão. Então ele está falando, Abraão está fazendo um voto, de que não tomaria nada emprestado, levantando as mãos. Então esse sinal de levantar as mãos poderia ser um voto. No caso então aqui na batalha, colocando Amaleque sobre o juízo de Deus, sobre a intervenção, mas sobre o juízo, o julgamento de Deus, fazendo esse voto: Senhor, julga esse povo que está oprimindo o teu povo.
pode ser também uma das interpretações. E a outra interpretação é o gesto de oração, né? Onde ele levanta as mãos, um gesto de oração, um gesto de dependência de Deus, um gesto em que ele está completamente esperando a intervenção de Deus. E nós temos esse apoio, por exemplo, lá no Salmo 63, verso 4, que diz o que lá no Salmo? Vamos dar uma olhadinha só para a gente ver essas possíveis interpretações, né? 63, verso 4 diz assim: assim cumpre-me bem dizer-te enquanto eu viver, em teu nome levando as mãos, né? Nesse gesto de oração. Aqui no texto, normalmente é aceito na sua maioria, que se refere a uma questão de dependência de Deus, uma questão de oração mesmo, né? Então a gente entende que essa seria a interpretação, um gesto de perseverança, de dependência de Deus, e aí ele mantinha naquilo que dependia do homem a sua perseverança, a sua busca, a sua dependência nesse gesto, e Deus dava para o povo a vitória na luta. Quando havia o cansaço, a desistência, também havia o retrocesso, né? Assim como é na nossa vida, né? A gente está buscando a Deus, a gente está confiando em Deus, e a gente na nossa caminhada tem gestos que manifestam a nossa dependência. Talvez a gente se proponha a um tempo de oração, talvez a gente se proponha a um tempo maior de busca, e muitas vezes quando a gente relaxa, a gente esquece, a gente também percebe um retrocesso na nossa vida, não é assim? Então, isso tem a ver aqui com a nossa luta, a nossa batalha. Mas isso aqui só para explicar um pouquinho aqui essa passagem. Mas a minha pergunta aos irmãos aqui tem um dado interessante sobre Arão e Hur. O que eles fizeram? Que atitude eles tiveram? Que atitude Arão e Hur tiveram para com Moisés? E que atitude os três, Moisés, Arão e Hur, tiveram para com o povo? Vamos ver se a gente identifica essa atitude, porque é o tema da nossa conversa hoje. Que atitude eles tiveram? Que nome a gente poderia dar para essa atitude? Arão e Hur fizeram o quê? Sustentaram, puseram uma pedra para Moisés sentar e sustentaram as suas mãos no alto. Não foi isso? Não é isso que o texto diz? Que atitude foi essa? Depois os três, Arão e Hur sustentando cada um o braço de Moisés, e Moisés com o braço estendido voltado para o povo, voltado para a batalha, olhando para o povo. Que atitude os três tiveram também para com o povo? Como é que a gente pode, que palavra a gente pode dar para essa atitude? Porque normalmente a gente usa muito desse texto para oração, mas eu acho que esse texto fala mais do assunto que nós vamos falar do que de oração. Que atitude eles tiveram? Quer arriscar aí? De ajuda. Que nome que a gente pode dar quando um irmão, quando uma pessoa ajuda a outra, ela está sendo o quê? Prestativa. Oi? Está intercedendo. Não chegamos lá ainda. O que mais? Sendo misericordiosa. O que mais? Estamos chegando perto. Está se unindo. Se ela está se unindo e está ajudando o outro, ela está sendo o quê? Isso, companheiro. Chegamos lá, né? Companheirismo, né? A atitude que Arão e Hur tiveram com Moisés foi uma atitude de companheirismo. Viram, perceberam que Moisés estava com os braços estendidos, e enquanto ele estava, o povo vencia, enquanto ele abaixava, o povo perdia, e eles falaram: bom, não dá, diz que o braço de Moisés era pesado, mas fique você com o braço estendido por certo tempo, seu braço vai pesar uns 500 quilos. E aí eles tiveram uma atitude de companheirismo. Foi lá, um segurou no braço, pôs ele sentado, né? Porque de certo também ia sentir ficar em pé o tempo todo. Ele se assentou e cada um sustentou os seus braços. E os três lá do alto do monte,
tiveram uma atitude de companheirismo para aqueles que estavam lá na batalha, com a espada na mão, lutando, enfrentando assim, de cara a cara o inimigo, porque Moisés, Arão e Hur estavam no monte, não estavam na luta corpo a corpo, mas eles estavam travando uma outra luta, né? Que é a luta dessa busca de Deus, né? E a gente vê que nessa luta, como na nossa luta, nós não devemos e não temos condições de enfrentar as nossas lutas sozinhos, não é? Veja só que interessante, veio Amaleque e pelejou contra Israel, e Moisés deu uma ordem. Qual foi a ordem? Verso 9, qual foi a ordem que Moisés deu? Sai e peleja. Essa é uma ordem para a gente. Vem Amaleque, vem a dificuldade, vem o inimigo, vem a nossa luta, se apresenta lá, não pede licença, entra na nossa casa, entra na nossa vida. Entra lá na segunda-feira que você pensou que você ia descansar. De um dia para o outro as coisas parecem que ficam de perna para o ar. Chegou. A ordem é: enfrenta. Não é foge. Não é se esconde. Sai a luta. Só que saiu a luta, mas eles não saíram sozinhos. Porque Moisés teve o companheirismo de Arão e Hur. Arão e Hur foram companheiros de Moisés, e os três foram companheiros do povo. O povo lutava, mas sabia que lá em cima alguém estava buscando o Senhor e sustentando-os em intercessão e oração, que é uma maneira do companheirismo. Então isso é uma grande lição para a gente. Primeiro, que a gente não deve fugir da nossa luta. Primeiro, que no nosso caminho aparecem amaleques, né? No emprego, na saúde, né? Na vida familiar, não é isso? Aparece, mas que a gente não deve enfrentar sozinho. Que a importância do companheirismo, e a gente vê duas coisas. Você vê Arão e Hur, que vê o povo em necessidade, e vê Moisés em necessidade, por causa do peso da sua mão, por causa do peso do seu corpo, das suas pernas, e providenciam para Moisés um certo conforto, uma certa ajuda. Como nós muitas vezes observamos o irmão passando necessidade, a necessidade não é minha, é dele, mas eu vou lá oferecer um lugar para ele sentar, eu vou lá sustentar a sua mão, eu vou lá orar junto com ele. Esse é um lado do companheirismo, né? O outro lado foi que Moisés aceitou a companhia, aceitou a ajuda, né? Então, às vezes, nós passamos pela necessidade de ajuda, mas muitas vezes nós olhamos alguém em necessidade e a gente tem que ir na direção da pessoa, porque isso é companheirismo, principalmente na família da fé, e também com outras pessoas, porque nós devemos amar a Deus e ao próximo, e o próximo é qualquer pessoa, não é isso que Jesus ensina? Então a gente pode imaginar o que teria acontecido se Arão e Hur não tivessem sido companheiros. Por quanto tempo Moisés ia aguentar os braços estendidos? Por quanto tempo Moisés ia aguentar em pé? Quanto tempo durou aquela batalha? Se disse aqui que quando abaixava o braço o povo perdia, o final da história a gente já sabe. Ele não ia aguentar muito tempo, né? E aí a derrota viria. Mas quando houve o companheirismo, então houve a vitória e houve a possibilidade, né, de enfrentar com mais força a sua luta. Então, talvez a gente possa pensar, você possa enxergar a importância disso, lembrando de um momento de aflição em que você teve um companheiro. Isso já aconteceu na sua vida? Você também já passou sua luta sozinho? Já ou não? O que é melhor? E a gente vê que esse companheirismo foi tão importante e tão fundamental quanto aquele que estava lá embaixo com a lança ou com a espada, né?
Porque a gente poderia olhar e falar assim, puxa, mas Arão e Hur folgado, fica lá segurando o braço de Moisés e nós estamos com a espada aqui. Mas era extremamente, foi fundamental para a vitória. Tanto quanto, também não adiantava nada Arão e Hur sustentar as mãos de Moisés e Moisés ficar com os braços estendidos se o povo lá fugisse da batalha, né? Então a gente tem essas duas coisas, nós precisamos enfrentar, e é bom que a gente não enfrente sozinho, né? E o que a Bíblia ensina? Veja só a respeito do companheirismo. Já em Gênesis 2,18 disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Já lá no comecinho, far-lhe-ei uma auxiliadora que seja idônea. Auxiliadora significa alguém que lhe ajude, alguém que lhe socorra, né? Engraçado, né? Deus fez a mulher para que a mulher ajude, para que a mulher socorra. Ora, se a mulher vai socorrer o homem, o marido, é porque o marido vai se ver em situações que ele precisa de socorro, né? Vou fazer uma companheira, uma auxiliadora, e com isso a gente vê que Deus nos formou seres sociais, seres que precisam desse companheirismo, e a gente poderia dizer assim, que pessoas precisam de pessoas, né? Nós precisamos de pessoas, a gente precisa, companheirismo vai longe. O companheirismo acontece sem palavras, só quando a gente ouve, né? O companheirismo acontece muitas vezes num abraço, o estar perto, e às vezes num conselho, às vezes numa fala, né? Às vezes num ir junto, né? Às vezes em certificar a outra pessoa que se ela precisar, a minha porta está aberta para ela, né? E certificar a pessoa de que ela não está sozinha, ainda que ela não venha, mas ela sabe lá que se a coisa apertar, ela tem aonde recorrer. Pode ser que ela não recorra, pode ser que ela não precise recorrer, mas ela sabe que tem, isso já é um conforto. Então a gente tem nesse plano original de Deus, que Deus já viu e fez, não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem trabalhe sozinho, não é bom que o homem enfrente as suas lutas sozinho, não é bom que o homem viva sozinho, né? Então veja, no plano de Deus já o companheirismo estava presente. Veja, a Bíblia fala que no companheirismo dá resultado, porque Eclesiastes diz, melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga o seu trabalho. O que significa isso? Porque tem um ganho maior, né? Tem um ganho maior. O ganho é maior quando o marido e a esposa educam os filhos juntos. O ganho é maior quando a esposa e o marido desfrutam do lazer juntos. O ganho é maior quando o marido e a esposa trabalham juntos a fim de solucionar uma causa. O ganho é maior quando dois irmãos enfrentam uma situação juntos. Um tem uma visão, um tem uma área de relacionamento, de abrangência que o outro não tem, e isso acaba suprindo muitas vezes a necessidade do outro, não é? Então é melhor serem dois. Quando sai de dois, por exemplo, quando Jesus disse assim, que é necessário esse companheirismo na obra, porque o Senhor designou 70 e enviou de 2 em 2 para que o precedesse em cada cidade e lugar, por que Jesus fez isso? Porque de 2 em 2 havia uma proteção maior. De 2 em 2, um complementa o outro. Você sabe, lá na Boas Novas, quando eu estava pastoreando junto com o pastor Elias, grande parte dos aconselhamentos, muitos aconselhamentos a gente fez junto,
né? Você pensa só, uma pessoa chega e tem 2 pastores para atender. Mas o que acontecia? Enquanto um ia trabalhando, o outro ia observando. E é interessante porque a outra pessoa que está observando observa coisas que a gente que está falando às vezes não observa. E aí essa interferência positiva acaba ajudando a pessoa. A não ser que fosse um caso extremamente pessoal e delicado, então era com um só. Mas no geral, quantas vezes nós não fizemos isso? Visita juntos, aconselhamento juntos, e a gente viu o benefício, né, de fazer isso junto. O ganho é maior emocionalmente. Emocionalmente a gente se sente mais seguro quando tem um outro, não é? Então você tem um desafio, seja no ministério, seja na sua casa. Uma coisa é você enfrentar sozinho, outra coisa é você saber que tem alguém junto. A gente vai mais seguro. Vai pegar uma estrada, vai viajar para um lugar, você não conhece, está lá com o GPS, está lá com o mapa, mas se tem alguém junto com você, não é mais gostoso, não é melhor, dá menos insegurança na gente, não é? É ou não é assim? Então veja, na obra é necessário. O que a gente vê aqui? O Espírito Santo diz em Atos: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo. Por que não separou só Barnabé ou só o Saulo? Separou os dois, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Chamou 2, podia ter chamado 1, mas chamou os 2 para aquela obra missionária, né? E como foi importante, Marcos que o diga, né? Quando Paulo teve um problema com Marcos, não quis mais Marcos, mas Barnabé tomou para ele e cuidou de Marcos, né? E depois, mais tarde, Paulo vai dizer: envia-me a Marcos porque é útil para mim. Se tivesse sido sozinho, aquela briga que tinha acontecido, Marcos podia ter desistido, podia ter saído do caminho, podia ter desistido da obra missionária. Mas teve alguém que apostou na vida de Marcos e acompanhou, e mais tarde ele se tornou útil para Paulo, né? No dizer de Paulo. Então, olha só a maravilha do companheirismo. Deus deseja a nossa companhia, porque de Deus somos cooperadores, não é isso? Diz que nós somos companheiros de trabalho. De Deus nós somos colaboradores. A gente tem uma dificuldade extrema de aproveitar a diferença. E nós ganhamos muito sabendo aproveitar a diferença. A pessoa que está junto de nós não é igual. E aí a gente tem dificuldade de entender por que Deus fez assim, não fez ninguém igual. E não é plano de Deus isso. Porque aproveitando a diferença do outro, ele complementa. E a diferença do outro trabalha em mim o fruto do Espírito, porque eu preciso aprender a ter paciência, amor, bondade, né? Veja só, eu pastorei 5 anos lá na Boas Novas. Você veja que quando existem 2 pastores, na maioria das vezes dá racha. 2 líderes, 2 pessoas com espírito de liderança, dá racha. Um quer ir para cá, o outro quer ir para lá, um entende que é assim, o outro entende que é ali. E foi um aprendizado muito gostoso, sabendo que às vezes eu faria diferente, mas observando a maneira como ele fazia e aprendia com isso. E da mesma forma eu, né? Então é um aprendizado, que a irmã falou, ficar quieto, né? Silenciar, saber que é o outro que está fazendo, respeitar. E a gente vai aprender a respeitar, a gente vai perceber orgulho na gente, a gente vai perceber quando acontece muito isso na igreja, as pessoas procuram um para falar do outro. E aí, se você não tem o companheirismo, você aproveita aquilo para crescer no outro, em cima do outro. O que não é honesto, não é amigo, não é saudável, né? Então a gente aprender esses limites não é fácil. Barnabé e Paulo, Barnabé, Paulo e Marcos, você vê que houve até atrito entre eles.
né? Então, a gente tem dificuldade de lidar com as diferenças. Por que a gente tem situações conflitantes dentro da igreja? Porque as pessoas são diferentes. Mas aí o camarada não consegue respeitar que é o outro que está fazendo do jeito dele, e não sabe apoiar o que o outro está fazendo, porque ele quer fazer no lugar do outro. Aí pronto, não existe companheirismo e a coisa não sai bem, né? Então a gente precisa aprender. Aí um exemplo clássico, isso daí os casais se deparam todos os dias no casamento, porque não são iguais, são diferentes, mas a diferença vem para complementar. É a gente que não sabe aproveitar isso, né? E se a gente souber aproveitar, a gente cresce e a coisa vai melhor. Olhe só como Deus deseja companhia. Chamou Deus, Senhor Deus, ao homem e lhe perguntou: onde estás? Lembra dessa cena? Que Deus chega no jardim, Adão escondido, e Deus fala: onde estás? Procurando a companhia daquele que ele criou, que é o homem, né? Então veja como o companheirismo é importante. Nós precisamos de ajuda, nós precisamos de consolo, nós precisamos de companheiros, e nós precisamos ser companheiros. Ter um companheiro é um aprendizado, ser companheiro é outro aprendizado. E aí, há muito assim, as pessoas, companheiras, vivem muito entre ação e reação. Isso. E olha só, presta atenção uma coisa. Você vê na Bíblia, a Bíblia exortando, incentivando a você ter companheiro ou a você ser companheiro? Ser. Né? Aí a gente vem com aquela fala: mas ninguém quer ser meu amigo, ninguém é meu amigo e tal. Escuta, essa fala está errada, porque a Bíblia diz para a gente ser companheiro e não procurar companheiro. A Bíblia manda a gente ajudar e não a gente esperar receber ajuda. Aonde você encontra um verso da Bíblia dizendo que a gente precisa esperar receber ajuda? Mas para você ajudar o necessitado, você tem. Mas o que a gente consegue? A gente quer receber, né? Aí o camarada entra e fala: ninguém olhou para mim. Mas a Bíblia diz que é para você olhar. Ninguém ligou para mim, mas a Bíblia fala que é para você ligar, né? É sempre o contrário. A gente fica ofendido na contramão daquilo que Deus está exortando a gente. A gente gosta de receber visita, né? Alguns gostam, outros não, né? Mas a Bíblia fala para a gente visitar, não é? Para a gente visitar. Então a gente age, os nossos sentimentos agem na contramão daquilo que Deus fala. Então o que eu quero finalizar com essa reflexão para a gente hoje, é se nós temos sido companheiros do outro. Não esperando a companhia do outro, mas sendo companheiro do outro. Se nós temos sido companheiros de Deus, e não esperando a companhia de Deus, porque a companhia de Deus é certa. Ele disse: eis que estarei convosco até a consumação dos séculos, e ponto final. Quem falou foi o Senhor, e o Senhor não mente, não brinca com isso. Então não precisa se preocupar com isso. A questão é: eu tenho sido companheiro de Deus? Eu tenho sido companheiro do meu próximo? Eu tenho sido companheiro de alguém lá de casa? Eu tenho sido companheiro lá do meu esposo, do meu filho? Eu tenho sido companheiro lá no meu emprego? Eu tenho sido companheiro com o meu irmão na fé? Como é que está essa questão da companhia? Então veja como a companhia é importante. Se não houvesse companheirismo nessa batalha, Israel teria perdido a luta, né? Amaleque vem, e Moisés diz assim: não corra de Amaleque, enfrenta, mas não enfrente sozinho, né?
Seja companheiro. Alguém já disse que a melhor maneira de ter amigos como que é? Sendo amigo, né? É sendo amigo, né? A maneira de fazer amigo é você sendo amigo. Então é assim, a maneira do companheirismo tem muito a ver com a nossa ação, com a nossa ida na direção do outro. Então eu queria deixar essa palavra, por quê? Porque todos nós temos lutas e muitas vezes a gente sofre porque a gente enfrenta as nossas lutas sozinho, né? E muitas vezes o nosso irmão sofre, a gente vê e fala, ai coitado, está sofrendo, mas não se aproxima. E o companheirismo, e no companheirismo existe o elemento da vitória. Às vezes não é a vitória da situação, mas é com certeza uma vitória emocional, uma vitória psicológica, né? Uma vitória espiritual. Veja como Deus é companheiro. Paulo diz assim, nós não sabemos orar como convém. E aí a gente podia pegar um lenço, Kleenex e ficar chorando e enxugando. Mas ele diz assim, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Foi-nos dado um ajudador, um paráclito, né? Alguém que está do lado, um companheiro. Nós não sabemos, mas não esquente a cabeça, meu filho, você não sabe, e fique sabendo que você não sabe, mas não se preocupe. O Espírito Santo faz aquilo que você não sabe, porque Ele é companheiro e Ele deseja a nossa companhia. Amém? Vamos guardar essa mensagem no nosso coração, pensando assim, tenho sido companheiro de Deus, tenho sido companheiro do meu próximo, porque isso é o que o Evangelho nos ensina. Vamos orar? Pai querido, obrigado porque temos a Tua companhia, muito obrigado porque Tu és o nosso companheiro. Muito obrigado porque Jesus disse que Ele voltaria ao Pai, mas rogaria para que fosse enviado outro Consolador, o outro ajudador, o nosso companheiro, o Espírito Santo, que está ao nosso lado todos os dias. Ah, Senhor, nós Te agradecemos porque sem a Tua companhia nós não somos nada, Pai. Mas mais do que isso, o Senhor nos ensina que a companhia nossa e de outro na vida um do outro é extremamente importante. Que possamos ser como Arão, que possamos ser como Ur, que possamos ser como Moisés, que dependeu do Senhor, da Tua companhia e foi companheiro daquele povo. E aquele povo que lutava sabia que alguém estava fazendo o que eles não podiam fazer naquele momento. Naquele momento, lá embaixo na batalha, ninguém podia parar e levantar a mão e ficar com a mão estendida porque morreria. Mas alguém está fazendo isso no lugar deles, sustentando-os, ó Pai, em oração e dependência do Senhor. E assim a vitória foi sendo dada passo a passo. Ó Deus, dá-nos essa compreensão para que a gente aplique isso na nossa vida, dentro da nossa casa. Nós temos nossos filhos que precisam do nosso companheirismo. Nós temos nosso esposo, nossa esposa que precisam do nosso companheirismo. Nós temos irmãos que estão do nosso lado que precisam da nossa companhia. Que possamos ser companheiros sábios, que possamos estar juntos, que possamos, Senhor Deus, aprender nessa convivência, nessa ação e reação. Possamos, Senhor Deus, crescer espiritualmente e possamos desfrutar da vitória do Senhor. Em nome de Jesus nós Te agradecemos. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos mais companheiros de Ti e do irmão que vive ao nosso lado. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe.